Amém? Amém. Estamos esperando a mulher de saia, vindo hoje aqui, mas hoje eu estou de calça comprida, né? A esposa não pôde pregar hoje, mas daqui a pouquinho ela está de volta, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Como bom marido sobrou para mim, né? Sempre, né? O marido é aquele, já que eu estou em casa, já que, né? Então, vai você, pastor. Então, vamos lá. Mateus 16, versículo 18. Estou diante da igreja vitoriosa. Aleluia, glória a Deus. É o tema do culto de hoje, a igreja vitoriosa. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 16, 18. Ele diz aqui: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Tem muita coisa para falar hoje conosco. Aí o Senhor, eu creio que vai ser uma bênção muito grande. Quantos de nós neste dia tem a consciência de que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face desta terra? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero falar algo da parte de Deus para a vida daqueles que disseram que tem esta consciência, que a cobrança sobre a nossa vida será muito grande, e é muito grande. Por quê? Por que nós temos esta consciência, igreja? E sabemos pela palavra de que serão dias difíceis. O nosso Deus não mente, Ele nos alerta, Ele nos avisa. Serão dias difíceis, dias trabalhosos, dias de perseguição, dia de falsos cristos e de falsos mestres, dias de falsos profetas, dias de falsas doutrinas. Olha, dias em que todas as coisas cooperam para a nossa queda. Serão dias em que o pecado será imenso sobre a face da terra. Quando Deus fala desses dias que antecedem a volta de Jesus, Ele fala que serão dias como de Noé e como os de Ló. Serão dias de trevas. Serão dias de negridão. Por isso Deus nos cobrará a postura que deveremos ter. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Você pode dizer? Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que Deus cobrará de nós o testemunho. Porque Ele criou uma igreja vitoriosa. Aleluia. E quando Ele fala de nós, Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Será uma igreja que sobrepujará a justiça dos escribas e dos fariseus. Não importa o tipo de justiça lá fora. Importa que a igreja tem que sobrepujar a justiça dos escribas e fariseus. Será uma igreja que sobrepujará em amor mais do que qualquer entidade mundana. Nós temos que ser melhor do que o Criança Esperança. Nós temos que ser melhor do que a LBV. Nós temos que ser melhor do que qualquer entidade mundana. Será uma igreja que vencerá o pecado, vencerá a carne e vencerá Satanás. Aleluia. Será uma igreja que manterá a glória do Senhor. Aleluia. Será uma igreja que não se lembrará do seu passado. Você precisa passar a esquecer do teu passado e olhar para frente. As coisas antigas ficaram para trás.
Será uma igreja que olhará firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Será uma igreja que amará a palavra de Deus. Se você ainda não tem esse amor pela palavra, comece nesta noite a pedir. Será uma igreja que gastará os seus dias lutando contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Será uma igreja que amará, não importando as circunstâncias. Louvado seja Deus. Será uma igreja que se envolverá profundamente com a obra de Deus, através dos serviços que o Senhor determinou para que a igreja realizasse. Será uma igreja que amará o pecador com o mesmo amor com que Deus amou o mundo. Será uma igreja que amará a casa do Senhor. Aleluia. As exigências são muito grandes. Será uma igreja que se envolverá com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Se você não está se enquadrando nesta igreja, comece a repensar. Será uma igreja família. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode afirmar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será uma igreja que viverá o sobrenatural de Deus. A igreja é uma extensão do céu. Aleluia. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Será uma igreja em que Deus operará através dela grandes maravilhas. Se você ainda não tem visto isso, comece a buscar. Porque um dos títulos do nosso Deus é que Ele é maravilhoso. É aquele que opera as maravilhas. Será uma igreja que agradará a Deus em qualquer situação. Uma igreja que não se dobrará ao homem, não se dobrará a ninguém, somente ao Senhor. Será uma igreja que temerá e tremerá diante da palavra de Deus. Isso quer dizer que o peso da palavra de Deus tem o maior peso na vida dele. Será uma igreja que viverá abundantemente o novo nascimento. Nós precisamos viver a nova vida. Nós precisamos tomar uma direção em que as experiências nossas têm que ser com o novo nascimento. Porque para Deus é isso que importa. Quando Jesus fala dele, diz: olha, o que importa é nascer de novo. As coisas mais importantes para Deus na nossa vida é com o novo nascimento. É com as características que Ele estabeleceu em nossas vidas. Será uma igreja intercessora, uma igreja amante da oração. Hoje nós estamos vendo uma igreja que é a igreja 6 horas, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram. Ninguém quer orar mais. O culto de oração é o mais vazio da igreja. É uma igreja que está perdendo a essência. Será uma igreja que serve a todos como se fosse o seu Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos vendo que para servir a Deus tem que ter condições. Será que nós vamos ter que precisar ir para o esgoto? Como a igreja na Rússia, como a igreja de Roma, perseguida, onde não podiam se reunir. E elas iam se reunir nos meios dos ratos, no meio das baratas. Será uma igreja agradecida. Hoje parece que Deus tem que fazer as coisas porque nós somos filhos. Ele prometeu, ele tem que fazer. Meu irmão, seja agradecido. Uma igreja agradecida pela salvação.
Aleluia. Meu irmão, nós íamos para o inferno. Nós estávamos destinados à perdição eterna. Mas Deus mudou o nosso rumo. E a teimosia da igreja faz com que ela se volte para o inferno. Nós precisamos ser agradecidos pelos dons espirituais. Agradecido pelas curas e libertações. Agradecida pela revelação da palavra pregada. Amado e amada, precisamos ser agradecidos. Aleluia. Será uma igreja submissa à sua liderança? Você que tem a consciência de que está vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra, e disse amém lá no início, creia que o Senhor nos cobrará uma postura santa e irrepreensível. No céu não entra pecado. No céu, olha, a lista é muito grande. Mentira. No céu não entra partidarismo. No céu não entra um monte de coisas. A igreja deverá rejeitar as divisões. Esta igreja deverá aprender a viver inteiramente unida na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Olha, essa é a igreja que Deus criou. Mas nós, os homens, estamos criando outras igrejas. Não, a maneira que Deus quer governar a igreja não é adequada. Eu vou criar um novo método. Um novo método para a igreja. Porque aquele método de Deus é antiquado, não é interessante, não condiz com os dias atuais. Não se engane, igreja. O governo de Deus não muda. Deus continua o mesmo, diz Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, Senhor, não mudo. Isso é a maior segurança nossa. Esta igreja precisará compreender que fomos chamados para pregar somente a sua palavra. Esta igreja deverá compreender a palavra da cruz, pois ela é o poder de Deus. Quando pregamos o Evangelho, ele é o poder de Deus para destruir tudo, meu irmão. Tudo de mal, todos os muros de Satanás, todas as fortalezas do inimigo. Aleluia. É pela palavra, é pela pregação. Não é linguagem bonita, é o poder de Deus que está no Evangelho, que faz isso. Esta igreja deverá crer que o Senhor é quem nos capacita. Lá em 1 Coríntios, vamos mexer um pouquinho na Bíblia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu o bêbado, escolheu o drogado, escolheu o chefe do tráfico, escolheu aquele que estava matando, escolheu aquele que estava morrendo, para mostrar que Ele é Deus. Não há nada de nós nessa conversa. Essa conversa é do alto, essa conversa é de Deus. Essa é a igreja que Deus quer que haja nesta terra e que viva nessa terra. Ele continua dizendo, pelo contrário, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos, né? E ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Deus não vai usar a Mulher Maravilha, Deus não vai usar o Super-Homem, Deus vai usar aquele que dá. A Bíblia diz que Davi recolheu lá quem? Oh, a turma toda que ninguém dava um tostão por eles. Nós não valíamos nada. Eu todo dia bebia muito. Muitas vezes botei minha família toda em risco. Minha mulher já não andava mais comigo de carro. Se você não sabe o meu testemunho, ouve. Acho que um dos últimos pileques que eu tomei foi por causa dos meus filhos. Vindo de Niterói. No dia seguinte, de manhã, eu na rede, sentei e falei, meus filhos, vem cá. Por onde o papai veio? De Niterói a Jacarepaguá, no que fiz. Eu não me lembrava. Papai socorreu muito na ponte, mas eu vim pela serra, eu vim por onde? Na serra o Senhor fez coisas terríveis. Eu falei, meu Deus do céu. São esses que Deus quer. Aleluia. Você é um deles. Você é um deles. Deus escolheu as coisas, olha, fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Quem é que trouxe o Evangelho para minha esposa? Uma faxineira que não sabia ler nem escrever. E a minha esposa questionava ela, como é que você sabe disso? Como é que você fala isso? Olha, eu falo o que o meu pastor fala. E é assim que tem que ser. Hebreus capítulo 2 fala isso. Vamos lá rapidinho, Hebreus capítulo 2. Versículos de 1 em diante diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Aquela mulher sem saber ler, sem saber escrever, ela se apegou na verdade ouvida. Olha lá o que ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Quem é que o Senhor escolheu? Escolheu alguém nobre? A única pessoa inteligente na Bíblia do Novo Testamento era Paulo. Mas tudo era pescador, coletor de impostos, eram pessoas complicadas. E ele continua dizendo, olha, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Essa palavra que foi ouvida da boca do Senhor, foi transmitida pela boca dos apóstolos, foi transmitida por quem ouviu, foi transmitida até que chegou ao teu ouvido. Se foi através da minha vida, glória a Deus. Se foi através de outra vida, glória a Deus. Aleluia. Não importa como você foi alcançado, o que importa é que o Senhor te alcançou. Aleluia. Aleluia. Esta igreja deverá compreender que Deus a fez espiritual. No capítulo 2 dessa mesma epístola aos Coríntios, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mude a maneira de pensar. Aleluia. Pense como Jesus, senão você estará se enganando. A falta de uma vida espiritual por parte da igreja faz com que ela se torne uma igreja natural e carnal. Você sabe o que é uma igreja natural e carnal? Uma igreja que resolve os problemas não segundo Deus, mas segundo o homem. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é grande. É o meu Deus, cantamos. Aleluia. Quão grande ele é, mas na hora de resolver, não resolve. Então ele é mentiroso.
Mas mentiroso, diz a palavra, que é Satanás. Além de mentiroso, é o pai da mentira. A igreja deverá valorizar o corpo humano, pois ele é o templo do Espírito Santo. Hoje a igreja não valoriza mais o seu corpo. Não valoriza. É uma exposição do corpo, é uma marcação do corpo. Hoje nós estamos vivendo os dias da igreja carnal, da igreja que não compreende, tanto que Paulo, quando fala à igreja de Corinto, ele diz: acaso não sabeis vós que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? Aquela igreja devia ser uma orgia tremenda. Era filho deitando com a mulher do pai. É o que a palavra de Deus fala. Era uma igreja dividida, uma igreja complicada. Aquela igreja era uma igreja carnal, uma igreja natural. Eles pensavam que estavam cheios do Espírito. Falavam em línguas, profetizavam, era uma igreja cheia do Espírito. Parecia, mas carnal. Porque Deus é fiel, Deus deu o dom, Deus dá e acabou. Vai fazer com ele o que Deus manda ele fazer. Mas as pessoas pegam o dom e fazem o que querem. E diz que Deus está à frente. Não está. Não está à frente. Não se engane. Deus não está à frente de uma igreja carnal. E nós precisamos tomar as decisões corretas em Deus. Aleluia. Em Deus faremos proezas. Então nós precisamos tomar as atitudes em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como valorizaremos o nosso corpo? Que a igreja precisa valorizar o corpo. Quem habita aqui é Jesus. Eu tinha demônio, mas agora eu tenho o Espírito Santo. Eu carregava o inferno através da minha vida, mas hoje eu carrego o céu, eu carrego o trono de Deus, eu carrego a arca da aliança, eu carrego a presença de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Em primeiro lugar, nunca pensamos em destruir o templo do Espírito Santo. Todo pensamento suicida na igreja tem que ser acabado, aniquilado, porque você é templo do Espírito Santo. Então, quando o diabo lança o pensamento, você tem que rejeitar esse pensamento em nome de Jesus. Crucifica esse pensamento. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, porque eu sou templo do Espírito Santo. Estamos vivendo setembro amarelo, um setembro que nos faz lembrar dos suicidas. Mas a Bíblia diz: não destrua o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou destruir o templo por causa de setembro amarelo, pelo amor de Deus. Eu não vou destruir porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso me conscientizar de quem eu sou. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus, amigo de Deus. Você é bênção do Senhor. Você é templo do Espírito, você carrega a glória de Deus, você leva a palavra de Deus, você é profeta do Senhor. É isso que nós somos. Se não é um pobre coitado, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim não, ai dos fariseus e dos hipócritas que pensam que enganam a Deus. Não enganam. Ai é dessas pessoas. Mas da igreja, a igreja é gloriosa, é sem mancha, é sem mácula. Olha, a Bíblia diz que nós somos especiais para Deus. Aleluia. Aleluia. O segundo aspecto que devemos valorizar no nosso corpo é abandonar os vícios. Eu bebia, não bebo mais. O outro fumava, não fuma mais. O outro se drogava, não se droga mais. Não, preciso ir para uma casa de recuperação, preciso ir. Irmão, se você verdadeiramente assumir que é templo do Espírito Santo, acabou a farra de Satanás na tua vida. Acabou a farra de Satanás na tua vida. O problema é que o ser humano, ele ainda não compreendeu o que Deus fez na vida dele, então ele fica ainda andando pelas ruas de Satanás, pelos caminhos do diabo. Terceiro,
Terceira valorização do nosso corpo: deixar o pecado. O pecado nos engana, nos atrai, nos engana. A fornicação. Hoje nós temos igreja que acaba o culto e eles vão tudo para a balada. Eu tenho um amigo, um irmão que está desviado, afastado, que é dono de casa de show. E ele diz: olha, quando acaba lá, meu irmão, vai tudo para lá, até pastor vai. E lá, meu irmão, o couro come, a carne fala, a igreja carnal aparece. Em vez de cantar aquele hino, apareça, que o teu nome, mas não, carne apareça. E aí começa, né? O negócio vai por aí. Adultério. O que é o adultério? É a pessoa se unir a uma pessoa casada. Não se engane, o adúltero não entra no céu. As impurezas, a homossexualidade. Tem igreja de homossexual. Nossa igreja é inclusiva. Amém, entra o pecador, mas sai que são. Ele tem que ser transformado na igreja. A igreja não pode compactuar com o pecado de ninguém. A idolatria. Hoje a igreja é uma igreja idólatra, adora pastor, adora líder de louvor, adora compositor, adora um monte de coisa. Não querem saber da opinião de Deus, querem saber a opinião do pastor tal, da pastora tal, do líder desse, do líder daquele. O que fulano fala? Meu irmão, nós temos direto acesso a Deus. Vai saber o que Deus fala, abre a palavra e vai estudar a palavra. Aleluia. A glutonaria. Estava ouvindo hoje um testemunho de uma irmã, filho dela de 14 anos, gordinho, sofria de muito bullying na escola. E ela começou a conversar com ele, falou, levou ele para o espelho e mostrou para ele: olha como é que você está. Você quer mudar? Você tem que tomar atitudes. Sabe qual é a atitude dele? Comia, para o banheiro e metia o dedo. A glutonaria ainda estava presente. E ela conversou com ele: meu irmão, você tem que fazer um esforço. Meu filho, você tem que compreender que isso não pode te dominar. Você tem que controlar a tua fome, tem que controlar a tua vida. A palavra vai entrando, a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, ensina, ele acabou aprendendo. Se tornou um homem. Acabou o bullying na vida dele, acabou tudo. Aleluia. Dá trabalho, um filho dá trabalho. Glória a Deus. Um filho dá trabalho. Glória a Deus. Ela falou uma frase muito interessante: eu dei os valores, ele usa, porque depois que cresce, ele vai se lembrar dos valores que recebeu. A inimizade, os ciúmes, as iras, as discórdias. Quantas separações hoje? Está aí, ó. Casou, era amiguinho, era amor, a lua. Começa a briga. Por causa de ciúme, as iras crescem, as discórdias crescem, as facções. Todos esses tipos de pecado destroem o corpo. Acabam. O tempo passa a não ser mais do Espírito Santo. Aí você bota a mão na cabeça daquele cristão e manifesta um demônio. Por quê? Se ele é templo do Espírito. Como pode um cristão ter demônios? Como pode um cristão, uma cristã ter demônios? Por quê? Não está fazendo o que o Pai manda. Não está fazendo o que Deus ordena. O quarto ponto que devemos valorizar no nosso corpo é produzir o fruto do arrependimento, senão não adianta. O corpo sofre. Produzir o fruto do arrependimento. É como a própria palavra está dizendo, né? É uma produção.
É como se fosse uma indústria. Você tem que botar o teu corpo para produzir o fruto do arrependimento. Tem que dar testemunho de que está arrependido. Não é só confessar, você tem que produzir o fruto. Em quinto lugar, praticando as obras da luz. Começa a vir o quê? A necessidade de você ser luz, mostrar quem você é. Muitas pessoas acham que igreja são todos os que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu posso afirmar com toda certeza, não. São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Em Marcos capítulo 3 fala isso. Marcos capítulo 3. Quem fala é Jesus, tá? Versículo 35. Um versículo pequenininho, mas que faz essa diferença toda. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, ou quem Jesus era? Filho de Deus. Agora, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, tem um monte de gente na igreja que ainda acha que aceitou Jesus, resolveu o problema dele. Você tem que passar a ser obediente. Tem que passar a tomar atitudes de filho de Deus. Amados, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ele estava falando de uma verdade. Ele não estava afirmando algo que não seria vivenciado pela sua igreja. Esta vitória é nossa, é do povo de Deus. Esta palavra lá de Mateus 16, 18 é nossa, é do povo de Deus. Existem regras que precisamos adotar em nossa caminhada de fé. Se não estabelecermos em nossas vidas a grande promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, não será experimentada por cada um de nós. E não é isso que o Senhor deseja. O desejo do Senhor é maravilhoso para nós. E como tem crente com problemas com o inferno? Tem muito crente com problemas com o inferno. A impressão que se tem é que o diabo faz parte de todas as suas empreitadas. Analise esta mensagem de hoje que Deus está falando à igreja e corrija-se. E os demônios baterão em retirada. A Bíblia diz: sujeite-se a Deus, a palavra de Deus. Resista ao diabo e eles fugirão de vós. Aleluia! Deus hoje quer dar vitória a todos nós. Glória a Deus. Deus nos dará uma receita rapidinha para vivenciarmos essa grandiosa promessa em nossas vidas. A primeira lista da receita é: valorize o que Deus valoriza. Valorize o que Deus valoriza. Ame o que Deus ama, é o segundo. Pratique o que aprendeu com Ele. O que você já aprendeu do Evangelho? Pratique. Quarto, rejeite o que o mundo tem lhe oferecido. O mundo te oferece um monte de coisas. Mas a Bíblia manda nós rejeitarmos o mundo. Em quinto lugar, os maridos, pastoreiem o pequeno rebanho que Deus lhe confiou. A família. Quem pastoreia a família é o marido. E as esposas? Seja uma auxiliadora neste empreendimento. Isso é um fato de Deus. Filhos, obedecer a vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. E o oitavo, todos os crentes, permitam-se serem plantados na casa do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros, submetam-se às autoridades constituídas, sirvam ao Senhor, vivam a palavra de Deus, sejam espirituais, sejam obedientes, ame a casa do Pai. Aleluia. Aleluia. E quando nós expressamos o nosso amor pela casa do Pai, é no momento do ofertório. Você sabe disso, eu falo sempre aqui. O momento do ofertório é o momento de expressar o nosso amor à casa do Pai. Davi disse lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3, e ainda porque amo a casa de meu Deus,
O ouro e a prata particulares que tem, dou para a casa de meu Deus. Então nós precisamos entender que o amor à casa do Pai não é só fazer a obra, não. É manter a casa do Pai. E Deus ama aqueles que colaboram na manutenção da sua casa. De uma forma especial, Ele abre a janela do céu e derrama bênção sem medida. Olha como é que é. Olha, meu irmão, quando nós amamos a casa de Deus e expressamos esse amor, Deus vai lá e abre a janela. Bênção para lá, bênção para lá, bênção para lá. É assim que funciona. Mas muitos de nós, por amor ao dinheiro, por amor às coisas do mundo, eu preciso ter uma TV de 85. Mas tu não pode, tu vai ter. A casa do senhor segura lá, eu fico um ano sem dar dízimo, eu pago a televisão, depois eu volto a dar um dízimo legal. Meu Deus, não faça isso. Não faça isso. Primeiro a casa do Senhor, as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. No tempo certo. No tempo certo. Gálatas 6, nós estamos com o tempo. Gálatas 6, versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que coisa tremenda, né? Paulo aqui chama Israel de Deus a igreja. Nós somos o povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja. O tempo de Israel está fechado. Está parado lá na 69ª semana. Vai acontecer a última semana de anos, a grande tribulação, onde o tempo de Israel retornará. Mas hoje o Israel de Deus somos nós. Levante a mão, Israel de Deus, e glorifique o nome de Deus. Aleluia! Ora, aquele que é poderoso para fazer, está lá em Efésios 3, está pertinho aí, Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. E Romanos capítulo 8, tem versículos aí que falam das coisas que Deus faz à igreja amada, a igreja que Ele estabeleceu. Versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia. Isso quer dizer o que? Quando a igreja, ela é a igreja espiritual, a igreja submissa, a igreja que faz a vontade de Deus, a igreja que vive e anda segundo o seu novo nascimento, a igreja que abandonou o passado, a igreja que olha firmemente para o autor e consumador da fé. Ele diz aqui, ó, versículo de número 38, né? Ele diz assim no final: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios 16, vamos lá em 1 Coríntios 16, versículos de número 13 e 14. Sede vigilante. Olha como é que Deus avisa a igreja, né? Por quê? Porque nós temos um adversário que não se vê, mas ele existe. Nós só podemos ver o adversário se Deus abrir os nossos olhos espirituais. Só podemos vê-lo dessa forma, ou através como Deus trabalha
Deus trabalha de que forma? Ele se levanta do trono para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Então Deus vê Satanás se organizando contra a tua vida. Ele vai te dar um sonho. Ele vai usar um profeta. Ele vai falar contigo na palavra. Deus tem maneiras dele falar. E o cristão dá de ombro para os alertas de Deus. Nós precisamos ficar atentos. Não despreze as profecias. Diz a Bíblia. Não ande pela profecia, mas não despreze a profecia. Se alguém veio, tive um sonho contigo, ora! Não vai deixar de ir ao médico porque alguém viu você sofrendo um acidente. Desliga isso, a Bíblia diz que nós temos autoridade para desligar e desligar. Deus tem autoridade. Você quer saber? A maior autoridade na terra somos nós. A maior autoridade na terra é a igreja. E muitas vezes a igreja se cala diante das circunstâncias e das situações. Mas a maior autoridade é a igreja. Porque você tem poder de parar o mal. A igreja tem poder de dizer, Satanás, até aqui, daqui para lá não vai mais. Acabou! Essa é a autoridade da igreja. Jesus mostra isso, ele atravessa o mar, vai lá libertar aquele gadareno, prisioneiro de Satanás. E ele chega para aquele homem e fala para ele, sai dele. E aqueles demônios falam, não vamos sair agora não, me manda para o porco, me manda para aquela manada de porcos. Aí Jesus permite. E aquele gadareno fica livre. Até aqui, vocês vão trabalhar nessa vida, daqui para frente não. A igreja tem esse poder. Você quer abençoar Jacarepaguá? Ore por Jacarepaguá. Você mora em outro bairro? Ore pelo teu bairro. Muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Nós precisamos. Daqui a pouquinho nós vamos começar a orar pelo Brasil. Né? Daqui a pouquinho nós vamos começar a orar pelo Brasil. Eu estava hoje, à tarde, e aí eu vi lá o discurso do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, integral. Porque eles fazem o que eles querem, eles cortam um pedacinho, mostram e dizem que ele tendenciou para lá, tendenciou para cá. Ouve o discurso todo. Tudo que ele prometeu durante a campanha, ele estava lá falando. Ele está cumprindo a íntegra. Se eu votei nele, eu tenho que acreditar que ele está no caminho certo. Quem não votou está arrancando os cabelos. Quem não votou está arrancando os cabelos. Porque achava que ele não ia fazer nada do que ele estava falando que ia fazer. Porque todos os políticos falavam e não faziam. E ele está cumprindo o que ele falava. O que ele falou. E ele foi lá para a ONU. E o pessoal achou que ele ia fazer um discurso de politicamente correto. Ele falou, a Amazônia é nossa. E um território que é maior do que Portugal, só tem 15 mil índios. Uma riqueza imensa embaixo. O Brasil não pode usar aquela terra. Olha que coisa. E por que vocês estão tão interessados nos índios? Ele falou isso. Então nós temos que ser verdadeiros. Vai precisar de um Bolsonaro que ainda nem é crente, mas no final ele diz que a graça e o poder de Deus esteja com vocês. É tremendo. Ele falou isso. Aleluia. Precisamos ter um presidente para poder falar isso. Um presidente que nem crente é ainda. Ele vai nas igrejas, recebe oração de pastor, recebe um som dali, derrama óleo sobre a cabeça dele, fazem o que querem lá com ele. Mas olha, ele pelo menos tem coragem de falar. E tem muito crente que nem fala. Nem com o seu Deus em oração. A casa está de cabeça para baixo, ele não fala nada. A sua vida está de cabeça para baixo, não fala nada. E Deus diz que deu poder à igreja.
para pisar a cabeça da serpente e dos escorpiões. Meu Deus do céu! E ele está deixando a coisa correr frouxo. Edifica a tua vida no Senhor. Você vai ver como é que a tua vida vai ser diferente. Romanos capítulo 13, versículos de número 11 em diante. Já estamos chegando ao final, tá? O dia está próximo. Você pode falar para o teu irmão, o dia está próximo. Por isso que as coisas não são difíceis mesmo. Todo dia parece ter um leão para você matar. Todo dia tem um urso. Todo dia tem um gigante na tua frente, né? E ele diz assim, ó, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Amém, Jesus. A igreja precisa conhecer o tempo que está vivendo. Nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Já é hora de vos despertardes do sono. A igreja precisa acordar. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu comecei a crer em Jesus em 1988. Se falava da volta de Jesus, mas não tinha sinais. Os sinais eram muito poucos. De lá para cá já tiveram quantos tsunamis? Já tiveram quantos atentados? Quantas ameaças de guerra, rumores de guerra? E o pecado como se multiplicou, a iniquidade se multiplicou. Nós estamos nas portas da volta de Jesus. E ele diz, olha, vai alta a noite e vem chegando o dia. Jesus é a luz, ele está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Que armas são essas? São as armas poderosas do Senhor. A oração, a leitura da palavra, olha, o louvor, o culto a Deus, o jejum. São as armas espirituais. São as armas espirituais. Quando nós estudamos sobre batalha espiritual, tem as armas espirituais. E ele vem dizendo assim, andemos dignamente, como em pleno dia. Isso quer dizer o quê? Que a igreja tem que andar na luz, como Deus está na luz, como diz 1 João. E ele continua dizendo, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias. Sabe o que é impudicícia? Falta de pudor. Falta de pudor. Tem pessoas que não têm pudor. Dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meu irmão, a igreja não pode se dispor para a carne e para as suas concupiscências. Nós precisamos tomar posições de crentes espirituais. E é isso que Deus quer fazer conosco nesta noite. Aleluia, Márcio. Vem cá, Marcinho. Pega aqui o teclado aqui, dá umas dedilhadas. Eu vou convidar o povo a vir, a igreja a vir à frente.